tudo errado. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço, tudo dá errado, cara. O que você faz, né? Ele falou assim, você já se sentiu assim? Primeira pergunta. Segunda, o que você faz se você se sente? O que eu faço, né? Tipo, e eu achei legal isso aí, porque eu não tive, eu não demorei para responder para ele, não tive parcimônia nenhuma de mandar na lata para ele que, sim, porra, quem que vai dizer que nunca viveu isso aí? Tem que ser um cara, um privilegiado totalmente fora da curva do P90 lá, na última parte da curva, é um cara fora da curva normal. Uma pessoa que nunca viveu isso deve ser herdeiro, bilionário, e mesmo assim acho que esses caras ainda vivem isso. Mas assim, eu acho muito difícil que as pessoas não vivam isso. Faz parte do dia a dia. Rapidamente eu passei algumas frases para ele para socorrer emocionalmente ele. E eu acho que uma das coisas que eu tentei me apoiar nessa fala, já que eu não tô querendo resolver ainda a situação, porque acho que a gente tem que explorar ela melhor, mas eu já mandei na lata assim para ele, ó, cara, aceita que é uma merda mesmo. Que ele até mandou um negócio assim, mas não foi culpa minha, foi não sei o que, eu falei assim, é culpa sua sim, assume. É culpa sua sim. Porque às vezes outros episódios, outros programas por aí vão vir com um papinho mais motivacional e te dizer assim, olha, um dia ruim que tá tendo, não se cobra tanto, ou ó, você não é culpado, ó, se valorize. Não, você é ruim mesmo. Meio como que é o Viegas lá, o ninja, né? Você que é foda. Você que é foda. Cara, eu penso assim, Wellington, se você não tem a maturidade para entender isso, é a causa raiz de você se sentir agitado com isso. Porque a gente tem que ser realista de que a gente tem um monte de coisa para arrumar, cara. Tem um monte de coisa que fazer errado, tá aprendendo um montão de coisa. Não dá para. Desculpe, nem se você estiver lá no teu auge, lá na tua curva alta de carreira, lá, você não vai estar isento de problema. E sobre isso, o que eu vejo que é totalmente natural você ter alguns dias que você vai sentir assim. E até porque o teu sucesso, o teu bem-estar na companhia, a tua percepção de sucesso ou de performance, ela depende de muitos fatores. E eles têm que acontecer em paralelo para garantir que para você ter essa sensação de que as coisas estão acontecendo. Porque quando. Dá um Quase que exemplo. como um eclipse, né? Cara, assim, não vou dar um exemplo, é um exemplo ruim aqui, mas pelo lado contrário, é que nem quando a gente fala de acidente de avião, cara, tudo tem que dar errado ao mesmo tempo, entendeu? É. Pra poder acontecer. Da mesma forma, cara, que quando você sente, puta, quase que como uma síndrome do impostor, assim, de você falar, nossa, eu acho que eu tô no lugar errado, cara, eu não sou tudo isso, nossa, tá dando tudo errado, eu tô Não me vou dar sentindo, conta. não vou dar conta. E é normal. E dependendo da situação, cara, é importante que você entenda que você consiga fazer uma leitura de que, cara, talvez você não dê conta mesmo, cara, e é por isso que a gente não trabalha sozinho. Então, Exato. é, as coisas não dependem só de você. Então, vou até parafraseando o Rasta aqui, cara, menos você, entendeu? É menos você. Porque você tem um time, você tem as pessoas do teu lado, cara, e parte da nossa vida corporativa é sobre saber pedir ajuda, cara. É sobre saber pedir ajuda para as pessoas certas, no momento certo, né? E não é ficar mendigando apoio aqui, mas é uma questão de saber pedir ajuda para as pessoas que de fato têm condição de ajudar a gente com aquela tarefa. E também tem um ponto e meio poder do agora, cara, que é de você se distanciar de você mesmo, se olhar de cima ali e falar, cara, eu tô numa situação de merda. Entendeu? Eu posso. Sim. E tá tudo bem eu posso estar numa situação de merda, mas você tá vendo isso. Você tá vendo. Aí Paciente, pelo menos, né? você tá vendo, você tá percebendo aquilo, cara, e agora é o momento que até a gente conversou bastante sobre isso um tempo atrás, né? Que uma das principais características aí das pessoas que estão um pouco mais maduras aí na carreira é frieza, cara. É de você Sim. conseguir, mesmo no meio desse turbilhão, falar, cara, tá uma merda, tá ruim, puta, tô acontecendo um turbilhão de coisas ao mesmo tempo aqui, mas eu tô ciente disso e, cara, eu preciso pensar de maneira lógica.
Não é nessa hora que se você for tomado pela emoção, cara, vai virar um turbilhão, você vai virar um vórtice ali, cara, e aí as coisas podem sair do controle. Então, e também é importante entender que não dura para sempre, cara, entendeu? Da mesma forma que você tá sentindo assim hoje, cara, vai ter dias que você vai estar super bem também e tá tudo certo, cara. E nesse dia que você tá sentindo super bem, você não é tudo isso também, entendeu? Então Esses extremos são perigosos, né? Você é muito menos do que você pensa, cara. Aqui fazendo o Mufasa ao contrário, você é muito menos do que você pensa que é. Mas é verdade, é verdade. Eu acho que tem esse negócio que, puxa, eu até esqueci o nome do rapaz, ele era genial, era Balanço Geral o nome do podcast, e ele simplesmente sumiu, desapareceu esse rapaz. E ele tinha feito um estudo, eu acho que era uma monografia de mestrado dele, que dizia qual era o impacto de uma geração que veio sendo criada por baby boomers, onde era só na porrada, e daí veio criar a nossa geração dizendo assim, ó, filho, seja feliz, filho, você é tudo, filho, você é o top. E meio que essas crenças foram incutidas na cabeça das pessoas, e eu acho que, eu já falei isso em outros episódios, né? Eu acho que se o cara tiver que pecar, que ele peque por um pouquinho de excesso de autoconfiança, porque, né, é bom. Porque o excesso de autoconfiança você dá uma lapidada, né? É mais fácil segurar o louco que empurrar o burro, né? A tartaruga, o burro, né? Então, isso é verdade, claro. Mas, assim, tem gente que chega a um ponto patológico daí. O cara, ele vive uma ilusão lá, que ele é o estrela, que... Narcisista. Narcisista. E eu acho que essa é a grande questão também do derrota aqui. É porque você não tem maturidade de lidar com a emoção da derrota ou porque você não aceita que você tá perdendo? Não é porque você não sabe perder. Que é minha vontade de ter um curso disso aí. As pessoas deviam aprender a perder. E, sobretudo, não aprender como perder, mas aprender como reagir em derrotas, né? E eu acho que sangue frio é um ponto importante e se concentrar na lição aprendida. Cara, que ferramenta que desde a época que eu comecei a trabalhar com o Wagner, a gente começou a fazer isso aí quando a gente fez um treinamento lá que deu um monte de coisa errada. O pessoal lá me comeu o fígado e eu fui atrás dele. Ele falou: vamos fazer lição aprendida. Numa tranquilidade, né? Abre o papel. O que deu errado? A, B, C, D, E, F. Tá tudo escrito. Tudo que deu errado, tudo que deu errado. O que a gente podia fazer diferente? Para na próxima vez não dar errado. Que daí tá por trás dessa filosofia que é: errar não é um problema. O problema é você repetir o erro, você não aprender nada com o erro, né? Você também aqui se iludir dizendo assim, não, as grandes empresas sabem disso, você não vai se ferrar. O cartucho foi queimado. É igual jogar o Resident Evil. Você tá com 12 tiros. Gastou a bala. Gastou a bala não volta, amigo, né? Só que você tem que ter a questão emocional sua sob controle para você não fazer que nem o Santos fez aqui para perder do Corinthians, ou o Paraná fez, levou um gol do Cianorte, desandou, desabou, então você não pode desabar, né? E entender que você perdeu aquele cartucho, mas que você pode ganhar outros. Pô, a contabilidade aí dos méritos e dos deméritos é dinâmica. Você não vai você não começou com uma quantidade fixa. Pode ganhar, né? E aprender com o erro, né? Derrotado, assim, não tenha medo, né? Não tenha medo de assumir que aquele dia é um dia de derrota. Eu acho que tem a ver também, a gente começa a juntar um monte de farofas nossas aqui, né? Se a gente pegar lá um pouco do feedback Sara, que fala dos níveis lá que tu passa, do luto e tal, tem que viver isso. A maturidade emocional faz com que você demore muito tempo a passar por todos aqueles níveis, que é a aceitação, luto, tristeza. Então, resumindo, levou o baque, na hora, não acusou o golpe, saiu da reunião, respira fundo, né? Aceita que deu errado,
Quer chorar, vai lá no banheiro, dá uma chorada, lava o rosto, volta pra mesa, coragem pra recomeçar, cara. Como que era quando a gente aprendeu a andar de bicicleta? Ah, tem que cair, né? Tem que Você cair. não caía? E daí você chorava e nunca mais subia? Ou você subia mesmo com o joelho ralado, saindo sangue, você não subia de novo? Claro. E o que isso é diferente de qualquer outro processo de aquisição e aprendizado? Aquisição de habilidade e aprendizado. É igual, Wellington. Hum. E até usando referência aqui do futebol, né? Ou de qualquer esporte, né? Na prática, mas o futebol que a gente tá mais próximo aqui. Pô, o cara errou um passe, o cara errou outro, ele tá tentando tudo, tá dando tudo errado, cara. Tá dando tudo errado. Pô, o que você vai fazer, cara? Se o que você tá tentando fazer não tá dando certo, cara, você vai ter que mudar. Entendeu? Primeiro você tem que reconhecer que as coisas não estão Sim. acontecendo da maneira que você esperava. E o segundo passo é você mexer, né? Vai ter que fazer diferente. Pô, Reagir, né? eu Vamos reagir. pô, tô tentando fazer passe de 7, 8, 10 metros aqui, cara, toda hora. Pô, não tô acertando uma. Para, entendeu? Não deu certo, cara. Porra, o que tá acontecendo? Ah, o cara tá antecipando a marcação. O cara tá, pô, cada vez que eu olho ali, o cara tá preso ali, ninguém se desloca, cara. Primeiro você precisa ganhar confiança de novo. Então, cara, volta. Toca pro lado, ganha confiança, garante que você tá numa zona de conforto de novo, vai ganhando confiança e segue o baile. Agora, o que não dá essa que a gente falou, um termo bom aqui, que é de acusar o golpe, isso derruba, cara. Derruba, Derruba. porque, Derruba. assim, quando a gente fala que acusou o golpe, não é você que tá sentindo. São as pessoas que estão percebendo. Porque não é você que fala que acusou o golpe. É pela É, maneira que você reage. é Tanto que verdade. quando acontece alguma coisa, o cara vai falar, ih, acusou o golpe. Não é você que tá percebendo. O cara é que Sentiu, falou. sentiu. É, Sentiu, entendeu? Sentiu. é. Assim, no trabalho, é aquela hora que você começa a ser um pouco mais reativo, entendeu? Ao invés de você absorver o que está vindo ali e olhar para o fato, olhar para o processo, você começa a tentar falar que aquilo tudo é uma exceção, que aqui não, isso aí não é sempre que acontece, é situação pontual, ou então, e você não reconhece que tem uma falha naquele ponto que de fato precisa ser corrigido, ou que houve um erro naquele momento. Então, não, e tem coisas, cara, que eu vi uma vez isso escrito, mas trazendo um pouco pro trânsito, se tem um cara que tá colado na tua traseira ali, o problema é o cara. Agora, se você tem uma fila que tá atrás de você, o problema é você, cara. Entendeu? Então, Boa. cara, pensa você dirigindo na estrada, cara. Você tá ali. Tem um cara que tá dando sinal de luz pra você ali, mas, cara, pô, é um cara que tá maluco ali te enchendo o saco. Cara, você vai sair ali, vai deixar o cara passar e beleza. Agora, quando você olha ali, tem uma fila atrás de você, cara, bicho, algo você tem que reconhecer que alguma coisa tá errada, cara. Você tá muito devagar, entendeu? Tem que se mexer. Então, a gente precisa tomar cuidado, cara, nesses momentos aí de a gente tá sentindo um pouco mais derrotado, porque isso nos deixa mais fragilizado, e isso é natural também. A questão é que isso não pode ser algo permanente. Entendeu? Isso não pode ser algo que vai demorar, que vai permanecer durante muito tempo. Você não pode perder a confiança e ficar só também numa zona de conforto ali, para de tentar, porque muitas das vezes que você se teve a oportunidade de se expor a alguma situação que te levou a uma derrota, foi porque você tentou alguma coisa lá atrás que te deu condição para que isso acontecesse. Então foi um negócio que você entregou que foi diferente ali, porque você não estava fazendo só o arroz com feijão. Você fez alguma coisa a mais ali, que te deu uma nova responsabilidade, e aí a hora que você pegou essa, você sofreu um baque. E tá tudo bem, cara. Agora, fazendo a analogia do futebol de novo, se você, como você falar, Roma, errou duas ou três, foi lá, parou. Ficou só na confiança, ficou só na zona de conforto de novo, tentou errar pouco. E você não tentou fazer algo diferente de novo depois, cara, o treinador vai te tirar do time. Ele vai te trocar, cara, porque você parou de render, entendeu? Então é um ponto que a gente tem que tomar cuidado para não deixar com que isso fique maior do que a gente. E mais pra gente não. Porque isso é muito perigoso, cara. É muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado. Recados finais, Wellington. Recados finais. Cuidado, cara. Não se deixa abalar. Derrota faz parte mesmo, errar faz parte, perder faz parte, cara. E só é campeão quem vai pra final, cara. Então É, você tem que perder o jogo, cara. Pontos corridos, cara, é foda, entendeu? É difícil. Então, eu concordo contigo, cara. Isso aí se o cara desistir na primeira imperfeição,
já perdeu. Decretou Não, a derrota. não acuse o golpe, cara. Não acuse o golpe. E essa história de acusar o golpe, de cair no chão, eu me lembro muito daquele filme do Rocky Balboa lá, que foi um corte do filme lá que rendeu um filme ruim, mas esse corte aí rendeu muitos treinamentos aí que usavam o Rocky Balboa falando, sabe, que é tipo, a vida é dura, vai te jogar no chão e vai querer que você permaneça lá, né? E quem é forte não é quem bate mais forte, mas é quem aguenta, levanta e continua, né? Então eu acho que se você que tá ouvindo tá se sentindo derrotado, a primeira coisa que você tem que focar nesse momento é de não desistir, de continuar, né? E tem uma coisa que eu falei pro Marlos que não sei se combina muito com toda a vibe que nós vamos falando até agora, mas eu também não ligue tanto. Cara, não deu. Faz parte, cara. Perder faz parte. Não Não, liguem tanto, né? Não aumente demais a dor do que ela já é, sabe? Tipo, deu problema, deu. E não é para ir para a curva de ser displicente, não. É só de falar assim, cara, que ruim, mas eu vou tentar de novo. vamos arrumar, vamos Agora, fazer de volta, cara. agora, se você vai levar qualquer porradinha e vai cair no chão, eu tenho visto muito isso. De pessoas que levam uma porrada e o cara se desmantela, sabe? E durante muitos anos eu sempre ouvi os caras falando assim: o cara tá sendo testado, o cara tá sendo testado. Eu sempre achei nada a ver esse negócio de testar. Que testar? Você é da Sesgran Rio? Pra me fazer teste e prova aqui? Metrologia, cara. Metrologia tá me testando, mas sabe que ultimamente eu tenho visto que faz todo sentido? Porque você contrata um gerente, você coloca numa sala, você faz 2, 3 perguntas, o cara não responde, mas o cara sabe lidar bem com a situação, aprende e na próxima responde, ótimo. Mas se ele não sabe responder, se desfaz ali emocionalmente, não é o cara certo. E por incrível que pareça, essas pessoas se dão mal não porque a parte técnica falhou de novo ou porque o cara não soube responder, mas é como ele se comportou frente àquela situação. É o comportamento. O derrotado dá pra ver a quilômetros que o cara já acusou e caiu na lona. Aí eu te contrato para ser gerente e você tem um comportamento desse. Desculpa, se eu sou o diretor de uma empresa, talvez esse não seja o perfil que eu quero aqui dentro. Então o teste acaba acontecendo, verdade. Acontece de verdade. O teste é ao vivo, cara. E normalmente as pessoas não percebem que elas estão sendo testadas, cara. Não. Elas não percebem. Porque por mais que seja que seja sutil, cada vez que vem uma pergunta de algum executivo, ela não é de graça, cara. Elas são bem colocadas e eles vão. E às vezes ele até sabe a resposta. É óbvio, cara. É óbvio. Então ele tá sempre cavando, cara. Ele tá sempre cavando. E esse é um ponto que a gente tem realmente tomar muito cuidado. Porque a questão do que o Albino comentou sobre o comportamento, ela também está relacionada, dependendo do teu cargo, à mensagem que você passa pro teu time. Sim. Porque se você, como uma pessoa que tem uma certa responsabilidade com gestão de pessoas, com a carreira de outras pessoas, cara, como que você vai passar um ar de derrota pro teu time, entendeu? E então, assim, em dado momento as pessoas percebem, cara, que você tá entregue, entendeu? E mesmo que você tente esconder ou disfarçar, isso fica evidente. E pense agora aí no teu dia a dia. Dá uma olhadinha em volta aí. Veja, você selecione algumas pessoas aí que você já conhece e veja, cara, se não tem algumas figurinhas carimbadas ali que você já consegue ver, nossa, mas esse cara aí, meu Deus do céu, cara. Esse aí tá. Quando a gente brinca que tá a cara da derrota, mas é que é fácil de ver, entendeu? Quando o cara tá entregue. Seja por qual motivo que for. Seja por questão de demanda de trabalho mesmo, seja por por estar sofrendo com alguma questão de performance ali, ou por qualquer outro motivo, mas você percebe. Percebe. Então, e quando a gente fala de acusar o golpe, toma cuidado para não acusar o golpe, é não deixar que isso fique transparente. Porque você cair não é um problema, cara. Cair é normal. A questão é que você cai, você assimila e você levanta e volta, entendeu? Exato. Porque acusar o golpe é assim, cara, pô, levou um soco, caiu, cara, Desestabilizou. tá de joelho na lona, tá de joelho na lona.
E não sobe. Aí você levanta devagar, o cara, pum, outra, cara, já era, entendeu? Não dá. Exato. Tem que ser rápido, entendeu? E tem gente, né, que tá numa reunião, o cara leva uma invertida, o cara fecha a cara, começa a ser ríspido, fica reativo. Cara, levou porrada, sorria. É isso, entendeu? Cara, nada é pessoal, cara. Em empresa não existe nada Não é pessoal, cara. pessoal, não Não é tem nada pessoal. pessoal, cara. Por mais que seja você que esteja representando você mesmo ali dentro da empresa, cara, mas ninguém quer saber, cara. Depois que acabou aquilo, a galera nem lembra. Inclusive, às vezes você tá assimilando uma derrota de um troço que pro cara não foi nada. Entendeu? Exato. É bem Às isso. vezes nem foi tudo isso, cara. Então, cara, menos. Baixa a bola.